Paz do Senhor, queridos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas do Instagram aqui no canal. Então eu peço para você se inscrever aqui, deixar seu like, sua curtida e nos ajudar aqui a desenvolver cada dia mais vídeo para vocês. Queridos, no vídeo de hoje eu vou estar respondendo 10 perguntas que me fizeram no Instagram. Lembrando vocês que o último vídeo que eu deixei lançado foi como eu fiz a chapinha para ver o crescimento. Inclusive me perguntaram, cadê o resultado do cabelo? Então eu vou mostrar o vídeo aqui do lado para vocês ver como que ficou o resultado do cabelo, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta, como sempre, gente, eu não falo o nome dos inscritos aqui ou quem perguntou para priorizar a identificação de cada pessoa, tá bom? Mas você que está nesse vídeo e a sua pergunta foi escolhida, você vai se identificar que foi você que perguntou, tá bom? Então vamos lá. Número 1. Como ficou o resultado do seu cabelo? Gente, muitas pessoas estão me perguntando lá no Instagram como que ficou o resultado, porque o último vídeo postado eu não coloquei o resultado do cabelo e faz praticamente 5 dias que eu não posto vídeo no canal, tá? Então eu tô falando pra vocês aqui, tô mostrando o resultado aqui pra vocês, como que ficou. O meu cabelo tá abaixo da cintura, liso, mas já tirei a chapinha, já tá cacheado de volta e assim seja até complementar os propósitos, tá bom? O número 2, gente, você já começou a colocar os pisos, Pri? Então, gente, pra quem não sabe, essa pergunta número 2 é muito importante porque eu vou divulgar aqui no canal que nós já começamos a fazer umas reformas e a partir de amanhã já vou estar colocando uns vídeos, tá bom? Eu não comecei a colocar uns pisos ainda porque quem vai colocar vai ser o Fran, mas o que acontece? Começamos a fazer umas mudanças em casa. Gente, como vocês sabem, a gente tá passando por situações de desemprego. O Fran tá fazendo bico, trabalhando na base de segurança, assim, de bico, esses negócios. E eu tô fazendo encomenda de doces, tenho muito, faço bico de plantão de cuidadora, porque minha profissão é cuidadora de idoso. E assim nós vamos levando, né? E o que acontece? Nós não estamos em condição de gastar muito agora, então nós priorizamos aquilo que nós podemos. Então começou a reforma e eu vi que eu precisava de espaço para minha cozinha, por causa que eu vou começar a pegar encomendas grandes que as pessoas pedem para mim fazer kit, esses negócios, e às vezes eu não faço porque não tem espaço. Então só trabalho ali por encomenda avulso, 2, 3 pessoas pedem, eu vou lá e faço, tá? E aí o que acontece? Eu tava em casa e deu aquele epo, né? Só quem é dona de casa sabe como que é, né? Chegou a hora de mudar. Então resolvemos mudar as coisas aqui em casa, primeiro de tudo. Amanhã já vou postar o vídeo pra vocês, tá? Esses 5 dias sumida não foi sem fazer nada ou que desistir do canal, não. Esses 5 dias sumida que eu tô gravando conteúdo pra vocês, porque nós já começamos a fazer reforma. Eu mudei a minha cozinha inteira, gente. Eu peguei coragem e cerrei o meu armário. E se você quer ver como que ficou o resultado, me segue nos vídeos de amanhã que vocês vão ver passo a passo como que foi a mudança e tudo. E depois eu vou estar fazendo um tour completo de como ficou minha cozinha com algumas mudanças, tá? Cerrei o armário, eu coloquei o trabalho da arquitetura dentro, né? De moldar o armário e tudo. E o Fran foi com a mão de obra, né? Que eu fui ajudando ele, mas ele foi fazendo os negócios. Nem eu, nem ele somos profissional nisso, mas a gente fez o que tava na minha mente, assim, pra fazer e deu super certo, tá? Então, a partir de amanhã vai começar vídeo de reforma aqui no canal. Vamos mostrar vídeos, acho que tem 3 vídeos para liberar aí de reforma da cozinha. Também peguei coragem para pintar o quarto do Isaac, também vou mostrar para vocês o vídeo também fazendo as contagens, medição e tudo. Então essa semana vai ter vídeo muito legal no canal. Sei que hoje é quinta-feira, esse vídeo vai pro canal hoje, né? Mas possivelmente no domingo eu não vou postar e no sábado eu não vou postar. Então, amanhã vai um vídeo e segunda, terça vai ter continuar os vídeos que estão predestinados para a reforma, tá? Vamos lá. 3. Qual igreja você está congregando? Gente, eu estou congregando na igreja pentecostal Unidos em Cristo, tá? Eu creio que é Unidos em Cristo por causa que eu coloco união em Cristo, né?
mas a gente está se adaptando com o nome, porque a gente, quando congrega muito tempo numa igreja, a gente foca só no nome da igreja que nós congrega, né? Eu vim de uma igreja pentecostal e agora estou em outra igreja pentecostal. Mas eu vou deixar aqui a plaquinha certinho, o nome direitinho, tá bom? O nome do meu pastor é Cristóvão. E assim nós vamos indo fazendo a obra. Eu vou me adaptando e tudo. E aí eu vou falando pra vocês como que é, mostrando algumas coisas, tá bom? Vamos ver aqui, 4. Pretende ter mais filhos? Eu coloco nas mãos de Deus. Eu não falo que não e nem que sim, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o caminho certo pra gente ter filhos ou não, né? Então ele sabe se vai gerar mais, se não vai gerar mais, né? Porque tem muitos meios de evitar filhos, porém quando Deus quer mandar, ele manda e o nome do Senhor é glorificado, tá? 5. Você vai voltar a pôr conteúdo cristão? Sim, gente, o meu conteúdo ele é cristão. Por mais que eu mostro a reforma, por mais que eu mostro vlog, por mais que eu mostro saindo, passeando, o meu conteúdo ele é cristão. O que, que é um conteúdo cristão? Não é só a base da Bíblia. Um conteúdo cristão é a nossa convivência e mostrar quem realmente nós somos. Então, o meu conteúdo aqui no canal, ele é cristão. Ele não tem xingamento, não tem humilhação dos outros, não tem aquele rota santidade querendo ser melhor que ninguém. Não, o meu canal é isso aqui, sou eu aqui e é o conteúdo cristão. Mas em relação a ministério cristão, sim, gente, tá? Eu não, tipo, eu sou uma pessoa, como eu falei pra vocês, eu tava vendo direito a igreja que eu ia congregar. Então, tipo, eu não estava com uma cobertura 100% espiritual pastoral, tá? Eu tava cobertura espiritual de buscar a Deus e tudo, mas a gente tem que ter uma cobertura espiritual em oração e tudo para entrar nesse mundo espiritual, para falar em relação às coisas. E como eu já estou congregando na igreja certinho, tudo arrumadinho, agora eu me sinto apta de falar sobre as bases ministerial, tá bom? Vamos voltar a ter conteúdo ministerial aqui no canal, tá? 6. O seu filho aceitou o seu atual esposo? Sim, gente, eu não sou muito de falar sobre o pai do Isaac, porque quando a gente se separou, eu falei pra ele bem claro, independente do que aconteceu com a gente dentro de casa, eu não vou espalhar nada do que aconteceu, só o que aconteceu, só a minha família sabe, a família dele sabe, pronto, acabou. Mas eu nunca fui de degredir ninguém. Então, assim, quando eu me separei, por mais que ele foi embora de casa que tinha 2 anos de idade, que faz 3 anos que a gente oficializou mesmo que ia se separar, a gente já estava separado dentro de casa, a gente dormia separado, eu dormia na cama com o Isaac, ele dormia na sala. Então, assim, não tinha aquela convivência e tudo. Então, quando o Fran chegou, o Isaac respeita muito o pai dele, tá? Eu sempre ensino o Isaac, independente do que aconteceu, eu sempre falo bem do pai dele, porque independente é pai dele. E o dia de amanhã é aquela questão, é o Isaac que vai fazer a escolha dele, porque ele vai saber que eu, como mãe, não semeei. Porque o erro é assim, ó, você se separa e fica um falando mal do outro pro filho, a criança não tem culpa. Então eu não falo mal, independente do que ele fez comigo ou não, eu coloquei na mão de Deus e pronto, acabou, tá? Não tô falando assim, coloquei na mão de Deus pra matar ele, não. Coloquei na mão de Deus em relação ao perdão, porque a Bíblia diz que nós temos que perdoar e seguir em frente, e assim foi, tá bom? E em relação ao Fran, quando o Fran chegou, o Isaac já tava com 4 anos, né? 4 anos, porque eu já. 4 foi. O Isaac tá há 4 anos e meio, mais ou menos, porque eu passei um período sozinha. Passei um período sozinha para me reconstruir novamente, tanto o alicerce espiritual como o alicerce físico, profissional, em todas as áreas. E até então o Senhor permitiu, tá bom? Quando eu falo que eu fiquei 5 anos sozinha, foi realmente 5 anos sozinha, porque eu casei, eu tinha 25 para 26 anos de idade. Então, com 3 meses já engravidei do Isaac e começou então as desavenças do casamento, no qual não deu certo. Então, nós não tinha aquela vida de marido e mulher. A gente morava junto na mesma casa, mas não era esposa, esse negócio, né? Então, eu fiquei 5 anos praticamente
sem ninguém. E quando o Fran chegou, o Isaac já era grandinho, ele já conhecia a paternidade dele, do genitor dele, mas ele abraçou o Fran em relação de ter um exemplo de homem, tipo, o Isaac tinha muito reflexo do meu pai, então ele chamava meu pai de pai. Tanto é que aonde nós íamos, o povo pensava que eu era irmã do Isaac e não mãe do Isaac, porque a visão dele era meu pai e minha mãe como pai e mãe dele. E com a chegada do Fran, que eu retomei a morar mais longe da minha mãe, por causa que a gente resolveu morar num apartamento e tudo. O Isaac viu o casamento, viu tudo esses negócios, ele começou a dar uma volta de aceitação, de pegar o reflexo do Fran como uma fonte, né? Então ele aceitou normal. Não vou falar que não tem desavenças porque Isaac é criança, o Fran já é adulto e tem aquelas desavenças assim, não de briga nem nada, mas um pirraça o outro. Mas é aquela questão que dá pra controlar, né? Dá pra controlar. Mas não é briga nem nada não, tá, gente? É em questão de criança mesmo, né? E é isso, tá? Mas o Isaac e o Fran se dão super bem. Isaac respeita e gosta do Fran. Inclusive, quando o Fran vai trabalhar, fazer bico à noite, esses negócios, o Isaac já chama até o Fran de pai. Fala, pai, eu quero um beijo, esses negócios. Lá. Né? Eu não sou muito sentimental em falar isso. Mas ele aceitou super bem. 7. Qual foi a sua maior experiência com Deus? Gente, experiência com Deus nós temos várias, né? As pessoas acham que ter experiência com Deus você vê anjos e serafim e bater na espada no outro e aquela luta. Não, gente. Ter experiência com Deus é todos os dias. Desde quando você acorda, abre a janela e vê aquele sol, aquela chuva, você já vê a oportunidade. Então, experiência com Deus é várias oportunidades que Deus nos dá. Mas tem uma experiência que sempre eu lembro, quando eu passo prova, luta, sempre eu lembro dela. Que foi o momento que eu tava passando pela separação, que o pai do Isaac foi embora de casa e a gente já tinha conversado, não tinha dado certo. Então ele preferiu ir embora e eu também preferi que ele fosse. Falei, você quer ir, você vai. Porque antes dele ir, eu sentei com ele, conversei várias vezes, não foi só uma vez, não foi só uma vez que eu liberei perdão, foi mais de 6 vezes que eu liberei perdão e aquela coisa. E chegou um momento que ficou um ciclo de idas e voltas, esse negócio, e o próprio Deus deu um basta nisso, porque ele via que eu tava sofrendo, porque eu tinha que cuidar do Isaac, tinha que cuidar da casa, tinha que ir para um lado, tinha que ir para o outro, fazer um monte de coisa e não via um esforço de outra parte. E Deus viu que eu tava cansada e tudo. E quando isso aconteceu, que teve a separação, porque hoje o tema é mais falando sobre isso, o povo tá tudo perguntando. Eu tava muito cansada, sabe? Eu chorei, eu, tipo, chorei mesmo. Não foi aquele chorinho, foi chorão. Como é que eu ia enfrentar as pessoas, porque as pessoas não têm visão do que o divórcio até passar por ele, né? Quem não é divorciado e nunca imagina que pode passar por um divórcio, critica, questiona e um monte de coisa. E em uma madrugada eu tava orando e eu chorei muito pra Deus. Eu falei assim, Deus, eu sei que o meu ministério agora tá parado. O Senhor viu que não fui eu que errei. O Senhor viu que não fui eu que quebrei a aliança da sua palavra. Mas eu não posso ficar sozinha. Minha mãe e meu pai são os únicos por mim abaixo de Deus. Cada pessoa tem o seu convívio e eu sou uma pessoa muito familiar. Eu não sou aquela pessoa muito de grupos e grupos de amigos, não. Eu converso, brinco, mas cada um na sua casa. Então, assim, e aquele dia eu chorei, desabei, sabe? Eu falei assim, nossa, meu Deus, eu tô sozinha, né? Com quem eu casei, pensei que ia ser um amigo pra vida inteira, foi embora também, agora tem um filho pra criar, eu não sei o que eu vou fazer. E eu desabei. E ali eu tive uma experiência muito grande com Deus, porque minha janela estava aberta. E eu sempre gostei de orar às 6 horas da tarde com a janela aberta. Sempre. Até hoje. Eu tô em espírito de oração 6 horas da tarde, eu tô orando com a janela aberta, orando pelos vizinhos, orando por todo mundo. E naquele momento não tinha vento nenhum. E quando eu olhei, a cortina do meu quarto tava pro alto, parada, flutuando assim, ó. Ficou uns 10 minutos parada assim, ó. Quem não tem fé, não acredita nesses negócios espiritual, fala é loucura, é na sua cabeça. Mas quem tem intimidade com Deus e sabe que Deus se apresenta de acordo com a sua fé,
Meu, você pode ter certeza de uma coisa, o Espírito Santo, ele trabalha. Eu sempre falo isso bem claro, que Deus, ele conhece nosso modo de falar, nosso modo de agir, ele sabe todos os traços que a gente fala, faz e tudo. E independente como a gente se expressa, independente se não tem palavra ou não, ele conhece a gente, ele sabe de todas as coisas. E ali eu tive essa experiência com Deus, e é a maior, que até hoje, quando eu passo luta e tudo, eu lembro daquilo. A minha cortina flutuou enquanto eu chorava. A minha cortina flutuou enquanto eu orava e falava pro Senhor que eu precisava dele ali comigo. Então ali para mim foi uma nuvem de proteção. E eu sabia que o Espírito Santo, que o Senhor está comigo, né? Então essa foi a minha maior experiência e até hoje eu guardo isso comigo. Até hoje eu lembro muito disso, tá bom? Vamos lá. 8. Se fosse para você pregar em algum continente, qual você pregaria? Gente, eu sempre orei assim por pregar nacionalmente, né? Pregar nacionalmente, tipo o Nordeste, fazer a obra, que é a mesma língua que a gente, fala a mesma coisa, entende a mesma coisa, por mais que tem sotaque e dialetos diferentes, mas está no Brasil, né? Em qualquer lugar você encontra um terminal São Mateus. Terminal São Mateus é o, né? Mas aos 15 anos de idade já coloquei aqui, até no canal, que o Senhor me chamou para fazer missões. E eu lembro que eu tinha pensamentos, tipo assim, os missionários têm visão de ir para África, porque a África é um continente que todo mundo conhece, quem vai para lá fica conhecido, blá blá blá. Eu tinha vontade de ir para Portugal, né? Ou para alguns outros países da Europa. E eu tava pensando que eu ia pra Europa. Aí um dia eu tive um sonho. E no sonho o próprio Deus se apresentou a mim, mas não em resplendor de glória, porque ninguém consegue ver a glória de Deus, mas em resplendor de um varão. E ele me acompanhava e me levava até uma aldeia, gente. E essa aldeia parecia muito com a África. E, tipo, e todo mundo, inclusive no sonho, eu via que vinha um homem com cigarro na boca e eu sei que ali era um espírito maligno. E ele afrontava Deus e falava assim: tem certeza que você vai confiar nela de trazer para esse lugar? Ela não tem nem cabimento de vir para esse lugar. E ali Deus falava para ele: eu confio nela e eu sei quem ela é. E eu lembro que quando eu entrava naquela aldeia, eu olhava em volta, só era mato. Tipo como se fosse uma aldeia fechada, sabe? E as casinhas eram de barro, o chão era de barro, era uma pobreza. E eu olhava assim pro outro lado e eu vi o povo tudo escondido, porque chegou uma pessoa branca no meio deles. E nunca esqueça aquilo, gente. Não tô falando em questão de racismo aqui, não. Eu tô falando em questão da África mesmo em si, que quando chega uma pessoa branca, eles ficam tudo olhando assim, por tão discriminação que passa, né? E no sonho eu via que quando eu chegava lá, Deus começava a fazer coisas diferentes ali naquele lugar. Eu começava a ver os lugares florescendo e tudo. E aquele povo se alegrava e começava a sair para fora. E então, quando eu vi assim no sonho, que eu acordei, o Senhor falou comigo: você quer ir para a Europa, você quer fazer as coisas e tudo, mas o chamado que eu tenho na sua vida é para interceder e orar em favor da África. E se prepara, porque chegará um tempo em que você irá receber convites para ir para a África. Mas eu estou na sua frente e no tempo e na hora certa vou eu agir a seu favor. E aí eu já acordei, já falei, já era, não é mais a Europa. E, inclusive eu anotei a África, o continente africano em oração. Sempre eu faço um jejum em favor dos missionários que estão na África, porque não é fácil, né? E assim, queridos, às vezes Deus mostra um continente tão longe, nós achamos que é a África, mas não é a África, às vezes pode ser a Bahia, que é considerado um estado aqui do Brasil, considerado como a África. Por quê? Porque é um estado que tem mais bases de afrodescendentes, né? Então, assim, Deus pode fazer o que Ele quer. Né? A gente só temos que amar as pessoas, fazer a vontade de Deus, mostrar que somos todos iguais perante o Senhor e deixar o Espírito Santo fazer a obra. Então hoje eu oro muito pelo continente africano, oro muito pelas irmãs, as irmãs que estão fazendo a obra lá, estudo muito sobre as culturas e religiões africanas,
porque a gente tem que estar atento, né? Porque o mundo espiritual não para, então a gente tem que estar atento aonde nós estamos pisando e aonde nós estamos agindo e o que a gente está vendo, né? E vamos lá, deixa eu ver. É o 9. Qual foi a pior coisa que você já ouviu os outros falarem de você? Gente, a pior coisa que eu já ouvi falarem de mim foi que eu estava condenada porque eu casei de novo, gente. Eu chorei muito, sabe? Chorei muito. Inclusive tem uns haters aqui no canal que já começaram a me descobrir. Teve um irmão lá que colocou lá: Josafá, você é vergonha do evangelho. Eu sei que é hater, não é nem irmão, uma coisa dessa. Mas eu acredito muito no julgamento de Deus. Eu leio muito a Bíblia, eu acredito muito que cada pessoa tem a sua fé. Se você acha que é pecado, amém. Mas tem pessoas que não acham que é pecado, principalmente quando é caso de vítima, não é pecado, tá? Então cada pessoa tem a sua crença em fé, mas julgar as pessoas não é legal, porque assim, gente, ao mesmo tempo que essa pessoa me julgou, que eu sou a vergonha do evangelho, eu tenho visto Deus me abençoar e ganhar muitas almas para o reino de Deus. Ao mesmo tempo que a pessoa me julgou, falando que eu estou em adultério e em pecado, também teve um irmão que falou que meu marido está desconvertido porque estava usando bermudão. Assim, nós estamos crescendo, nós estamos triunfando. E não é em relação de um Deus falso, mas sim em relação do ID de Jesus. Não importa se você tem uma visão aberta ou uma visão fechada, você tem que pregar o ID de Jesus, porque todos nós vamos passar diante do julgamento de Deus. As pessoas acham que porque a igreja vai ser livre do julgamento. E não, querida, a Bíblia diz bem claro que nós seremos julgados pelas nossas obras. Então, o tempo que as pessoas falam mal dos outros, ela tá pecando também. Por exemplo, você foi condenado porque casou de novo. Irmãos, quem falou isso pra mim, abriu a boca pra ele mesmo me acusar. Por quê? Porque nem Deus falou isso pra mim. Então, nós temos que parar de falar coisas de momentos e tudo, porque às vezes depois nós se arrepende. E, assim, essas foram as piores coisas, porque, você pode sofrer na mão da pessoa, você pode ficar sofrendo várias coisas, você pode passar privações, pode passar um monte de coisa e ninguém tá vendo. Agora, quando você toma uma atitude pra recomeçar a sua vida, todo mundo a maioria vai pedrejar você e tudo. E eu ouvi muito isso. Você tá condenada. Teve gente que virou a cara pra mim, teve gente que ficou meio frio comigo, não é mais as mesmas pessoas. Só que é aquela questão. Quando você conhece a Bíblia, você sabe muito bem que todo joelho se dobrará diante de Deus e não dos homens. E eu fiquei muito triste com o que essa pessoa falou aqui no canal, porque o meu canal não persegue ninguém, eu não humilho ninguém. E eu fui orar ao Senhor. Eu falei: Senhor, fale comigo, porque eu preciso que o Senhor fale comigo. E na hora, sabe, veio no meu coração uma palavra que diz assim, não temas o homem que só lança somente o teu corpo para fora da morte, mas tema a Deus, porque ele pode lançar sua alma, seu corpo, seu espírito e tudo que em ti há no inferno. Então eu temo a Deus, porque Deus é o Deus de juízo. Deus é o Deus que ele é tudo. Então, isso eu ouvi, eu fiquei muito chateada, assim, mas eu nem ligo mais, por causa que eu acredito, assim, que se você está sendo abençoado, é porque Deus está se agradando de você. Porque Deus, ele jamais, a Bíblia diz assim, Deus não dá o culpado por inocente. Então, se você é culpado de destruir a vida de alguém, se você é culpado de maltratar alguém, os seus caminhos não serão abençoados, porque Deus é um Deus justo. O que plantamos, colhemos. Mas eu tenho visto as mãos do Senhor guardar eu, meu filho, meu esposo, e Deus tem abençoado, né? Então essa foi a pior palavra que eu ouvi, mas eu coloquei na mão de Deus, sacudi a poeira, como diz o ditado, e segue em frente, porque o julgamento em si não é para Satanás e os infernos, porque eles já são réu do fogo do inferno, como diz a Bíblia. Mas a Bíblia diz bem claro que muitos não falam sobre isso, mas eu leio muito isso, que Jesus, ele não veio para nos salvar do inferno. Por quê? Porque o inferno já é do maligno, o inferno já é do diabo. Jesus veio para nos salvar da ira de Deus, porque a Bíblia diz bem claro que outrora o Senhor estava irado, mas por amor ao filho dele, nós se tornamos irmãos, se tornamos seguidos filhos de Deus. Então é isso que tem que levar no coração. Outrora todo mundo é pecador, cada um tem um pecado e não tem que se atirar de pedra, porque só Deus conhece a situação de cada pessoa.
mas nós temos que temer somente a Deus, porque Ele sim pode lançar nós no inferno e tudo pela ira de não respeitarmos o que Ele mesmo nos ensinou, que é reconhecer os nossos pecados. Então, enquanto você está reconhecendo seus pecados, querido, pode ter certeza que o Espírito Santo está intercedendo por você. Então, tô trazendo essa palavra aqui também, porque tem pessoas que são julgadas também. Vai pro inferno, esse negócio tudo. Não dê ouvido a pessoas assim, porque pessoas assim já estão, elas mesmas se acusando, elas mesmas estão se jogando ao inferno porque estão, como se diz, julgando sem conhecer e sem saber, tá bom? Vamos lá. E a 10 deixa eu ver, a 10... Você sofreu na separação? Gente, muitas pessoas perguntam sobre isso. Eu não vou editar esse vídeo, tá? Então eu peço pra você se inscrever aqui, deixar seu like, sua curtida, porque o meu celular, ele não tá pegando muita bateria. Bateria não, memória. Então se eu for editar esse vídeo, não vai ter como enviar pra vocês. Então vai direto, tá bom? Então, eu sofri na separação, porque ninguém casa pra separar, né? Tem gente que fala assim, a carne é fraca e tudo. Gente, é assim... Eu acredito muito no perdão divino, mas perdoar não é conviver, tá? Ainda mais quando você entende que a pessoa não quer mudança, ainda mais quando você entende que você está sendo sugado em uma relação, você não precisa voltar com a pessoa, se perdoar. Eu vou ser realista, eu me separei, sofri muito, só Deus sabe. Mas o meu sofrimento foi um alívio da separação, porque eu não ia passar mais o que eu estava passando, mas também como que eu ia enfrentar a sociedade, como que eu ia enfrentar o ministério, porque eu era de um ministério que não permite o segundo casamento, porque acredita que o casamento é um só. Está errado? Não, cada pessoa tem o seu ensino, então eu preferi me retirar do ministério, né? Eu congregava na Deus e Amor, me retirar, sem briga com ninguém, gente. Se eu quiser fazer uma visita, eu vou, faço, congrego e tudo. Mas uma reação de não se rebeliar contra a igreja. E saí, fui seguir minha vida, tá? Não teve briga, não teve nada. Mas nesse percurso, houve julgamentos de irmãos, houve julgamento de obreiros, houve julgamento de um monte de gente. E falaram que eu caí, e em relação à fé, que eu não esperei o tempo de Deus transformar o pai do meu filho. Gente, eu esperei praticamente 3 anos depois que oficializamos que se separar. Nesses 3 anos eu não fiquei com ninguém. Eu só fiquei orando, buscando e tudo. E o pai do meu filho já tinha tido 2 ou foi 3 relacionamentos. Então assim, eu não ia mais esperar uma pessoa que já estava seguindo a vida dele. Como ele mesmo disse pra mim, eu tô seguindo a minha vida. Então assim, aqui, quando houve a separação, eu sofri como qualquer outra pessoa. Sofreu e tudo. Só que em meio ao meu sofrimento, eu vi que Deus, ele faz planos que a gente não sabe. Então, por isso que eu não critico ninguém. Não critico, gente, eu não humilho ninguém. Eu não humilho porque eu me compadeço, eu me coloco na dor da pessoa. Porque o que pra mim não é pesado, pra pessoa é pesado. Então, respeita o peso da dor de cada pessoa. Eu sempre levei isso comigo. E eu sempre, nessa parte que eu passei chorando, buscando e tudo, eu sempre vi a mão de Deus ao meu favor. Eu sempre via Deus trabalhar por mim. Eu lembro uma vez que eu não queria incomodar o pai do meu filho, não queria incomodar minha mãe, não queria incomodar ninguém, porque na minha separação só foi abaixo de Deus minha mãe e meu pai. Minha mãe e meu pai, eu corria até eles e falava, mãe, tá faltando isso, me ajuda. E depois eu pegava o dinheiro, devolvia pra eles. Porque só foi a gente, no meio da pandemia. Até hoje só eu, minha mãe e meu pai. Hoje Deus colocou a mãe do Fran, colocou o pai do Fran, colocou o Fran, colocou o Josué. Tipo assim, eu sei que o que podem ajudar, ajuda. Mas na época só foi eu e Deus. E eu lembro que Deus, ele providenciou. Eu lembro uma vez que eu não tinha leite pro meu filho, não tinha nada pro meu filho. Eu nunca esqueço isso. E Deus, ele falou pra mim em sonho na madrugada: o que vim nas suas mãos você recebe porque sou eu te dando. Só sei que eu tive esse sonho, cheguei na minha mãe, conversei com a minha mãe. Do outro dia, depois do sonho, 2 horas da tarde, a campainha tocou que chegou encomenda na minha casa. E quando chegou essa encomenda, era a prefeitura que liberou todos os leites do Isaac, que estava segurado porque o CRAS lá estava com problema. Só sei que o meu filho ganhou 16 pacotes de leite atrasado. E para quem não tinha leite. Então assim, eu sofri muito com a separação. Eu
sempre fui, pra quem me conhece sabe que eu sempre fui uma pessoa de testemunha, eu nunca fui uma pessoa de quebrar o evangelho, maltratar as pessoas, escandalizar a palavra de Deus. Então, assim, nesse percurso eu tava passando um baque emocional por acreditar na palavra, um baque social, como que eu ia me apresentar às pessoas, um baque de discriminação, porque por mais que não falam, mas a mulher divorciada, ela é totalmente diferente de respeito do que o homem, porque quando é o homem divorciado, ele continua trabalhando no ministério, fazendo um monte de coisa, agora quando é a mulher, ninguém chega perto da gente, é aquela visão assim, ó, você é divorciado, seu marido abandonou você, você que vai lutar sozinha, então a gente acaba ficando sozinha, como se fosse as mulheres viúvas de antigamente. Nem muitas irmãs chegam na gente pra conversar com a gente, nem nada com medo de achar que a gente vai pegar o marido delas. Então, assim, eu passei muito perrengue, passei muita luta nessa questão. Mas em todavia eu vi a mão do Senhor trabalhando. E sim, gente, como qualquer ser humano, eu sofri. Tem gente que fala assim, o divórcio é uma amputação. Não foi, pra mim não foi uma amputação, gente. Eu não cortei parte do meu corpo em relação ao divórcio. Pelo contrário, às vezes é preciso perder para você se reencontrar novamente. E ali eu me reencontrei com Cristo novamente. Eu vi o cuidado de Deus por mim, eu vi o cuidado de Deus pelo meu filho. Quantas madrugadas em meia pandemia eu chorando, orando, para Deus guardar todo mundo, guardar meu filho, guardar eu e tudo, e Deus provendo, né? Até hoje também eu falo, Senhor, tá precisando disso, disso, e o Senhor vai lá e providencia. Isso pra mim é missões, isso pra mim é viver da obra, isso pra mim é fazer a vontade do Senhor. Tipo, pregar não por dinheiro, pregar por amor. E o Espírito Santo, então, toca no coração das pessoas, o Espírito Santo toca no coração da gente pra gente ter sabedoria. Igual, eu queria muito mudar minha cozinha. E o Espírito Santo tocou no meu coração, muda, faz isso, faz aquilo. E já vamos começar, já comecei a obra, mas eu vou postar os vídeos pra vocês aqui. Então assim, gente, é nesses momentos, tá? Separação, já diz o nome, separação, apartar-se, né? E quando a gente se identifica com Deus, vamos passar por isso. Vai ter momento que você vai se apartar daquilo que você não queria se apartar. Vai ter momento que você vai perder aquilo que você não queria perder. Vai ter momento que você queria tanto um carro, mas você foi lá e pegou outro carro mais em conta, mais barato. Não porque você é pobre, mas porque você é inteligente. Por que eu vou pegar um carro de 90 mil, sendo que eu posso pegar um carro de 40 mil e guardar o restante para investir numa casa? Então, é isso, quando você deposita sua confiança em Deus, perdendo, ganhando, sofrendo, sorrindo, doente, saudável, você vê Deus trabalhando a seu favor. E essa é a última pergunta. Eu sofri sim na minha separação, mas como diz a palavra do Senhor, eu sofri na minha angústia, mas eu clamei ao Senhor e ele se ouviu, ele sentou e ouviu o meu clamor. Algumas Bíblias trazem a diferença, mas isso está escrito no livro de Jonas, tá bom? Na minha angústia clamei ao Senhor e ele se levantou e ouviu o meu clamor. Em outras e ele sentou-se do seu trono e ouviu o meu clamor. Então esse é o vídeo de hoje, meia hora falando com vocês, respondendo a pergunta de vocês. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. E amanhã vou já começar a liberar os vídeos da reforma aqui. E no final de tudo vou fazer um tour mostrando como ficou, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!